Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é, sinceramente, essencial para qualquer gestor, a teoria dos jogos. Em um mercado competitivo como o nosso, saber antecipar o que os concorrentes vão fazer não é só uma vantagem, é uma necessidade. Vamos ver como essa teoria pode, de fato, transformar a tomada de decisão estratégica. Olha, no fundo, toda estratégia de negócio se resume a uma pergunta central. Diante de um concorrente, qual é a melhor jogada? É melhor cooperar ou competir? A resposta, claro, nem sempre é tão óbvia, mas existe um método para a gente chegar lá. A nossa jornada hoje começa com um problema que parece simples, um dilema na praia. A partir daí, a gente vai construindo o raciocínio, mapeando a competição com as ferramentas certas, buscando a melhor resposta e entendendo o que acontece quando o caminho não é tão claro assim. No final, a ideia é ter uma estrutura sólida para pensar em qualquer jogada estratégica. Vamos lá! Ok, vamos começar com um cenário bem clássico que enquadra perfeitamente o desafio que é o posicionamento estratégico. Imagina só, uma praia de 300 metros. Já tem um vendedor de sorvete posicionado ali no ponto de 100 metros. Agora, chega um segundo vendedor. Onde ele deve colocar o carrinho dele? Se ele para logo ao lado do primeiro, a 100 metros, eles basicamente dividem metade do mercado. Mas, como a tabela mostra, se ele for para o centro, a 150 metros, ele consegue pegar 2/3 dos clientes. A pergunta que fica é: qual é a jogada mais inteligente? Lembrando que o concorrente também está pensando nisso. Para resolver esse tipo de problema, não dá para ir no achismo. A gente precisa de um framework. E é exatamente aqui que entra a teoria dos jogos, nos dando as ferramentas para analisar de um jeito mais formal essas situações de competição. De forma bem direta, a teoria dos jogos estuda como pessoas ou empresas, que são racionais, tomam decisões quando o resultado depende não só da própria escolha, mas também das escolhas dos outros. É basicamente a ciência da estratégia, que se aplica desde uma sala de reunião até em cenários de conflito global. A ferramenta principal que a gente usa é a matriz de payoff. Pensa nela como um mapa que mostra todas as estratégias possíveis de cada jogador e os resultados, ou payoffs, de cada combinação de jogadas. Para um gestor, isso significa conseguir visualizar o impacto de cada decisão no mercado. Para ficar mais concreto, vamos pegar um jogo simples, como par ou ímpar. O jogador A aposta par. O resultado final vai depender da soma dos dedos de A e B. A matriz mostra pra gente os 4 resultados possíveis de uma só vez. Se A joga par e B também joga par, a soma é par. A ganha. Se A joga par e B joga ímpar, a soma é ímpar. A perde. A matriz simplesmente organiza todas essas consequências de forma visual. Certo. Agora vamos pegar esse raciocínio e aplicar num cenário de negócios um pouco mais complexo. O nosso objetivo aqui é encontrar a melhor jogada possível, o que a gente chama de estratégia dominante. Vamos imaginar duas empresas, A e B, decidindo onde vão anunciar para tentar roubar market share uma da outra. Rádio, TV, jornal. Cada escolha tem uma consequência diferente e essa consequência depende do que o concorrente fizer. Os números que estão aí na tabela representam o ganho de mercado para a empresa A. A empresa A, vamos dizer, tem um pensamento mais conservador. Para cada uma das suas estratégias, ela olha o pior resultado possível. Acompanhe aqui comigo. Na linha rádio, o pior que pode acontecer é perder 3%. Já na linha TV, o pior cenário é ganhar 5%. E na linha jornal, é perder 9%. Agora, desses 3 piores cenários, menos 3, 5 e menos 9, qual deles é o melhor? Claro, é o 5. Essa é a escolha maximin, maximizar o seu ganho mínimo. Agora, vamos ver a empresa B. Ela faz o raciocínio oposto. Ela olha cada coluna e pensa: qual é o máximo que a empresa A pode ganhar se eu escolher essa opção? Se B escolher rádio, o máximo que a ganha é 8. Se escolher TV, o máximo é 5. A lógica de B é minimizar o ganho máximo do concorrente. Então, entre todas as opções, ela prefere aquela que resulta no menor ganho para A, que nesse caso é o 5. Esse é o critério minimax. E olha que interessante, aqui está a solução. A escolha da empresa A, a melhor das piores, foi anunciar na TV. A escolha da empresa B, para minimizar o ganho máximo do oponente, também foi TV. Quando essas duas lógicas se encontram no mesmo ponto, a gente tem uma solução estável. Isso é o que chamamos de ponto de sela. A jogada ideal para ambas, nesse caso, é anunciar na TV. Mas e quando a lógica não leva a gente para uma única resposta clara? É aí que a estratégia fica realmente fascinante. E a capacidade de antecipação se torna a chave para a vantagem competitiva.
Vamos para outro cenário. 2 políticos planejando os últimos 2 dias de campanha, divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa matriz aqui mostra os votos em milhares que o político A ganha ou perde com base na combinação das estratégias. Se a gente aplicar a mesma lógica de antes, olha só o que acontece. O político A olha os piores resultados de cada linha. Na primeira, o pior é -2. Na segunda, -3. Na terceira, -4. O melhor desses piores é -2. Agora o político B. Ele olha o maior ganho de A em cada coluna. Na primeira coluna, o máximo é 5. Na segunda, é 4. Na terceira, é 2. B, então, escolhe um menor desses maiores, que é 2. A escolha de A, que era -2, não bate com a de B, que é 2. Ou seja, não temos um ponto de sela. O jogo é instável. Sem uma solução estável, os jogadores entram numa espécie de ciclo. O político A pode pensar em dividir o tempo entre SP e RJ, já que seu pior cenário é perder só 2.000 votos. Mas B, antecipando isso, pode decidir focar os 2 dias no RJ para garantir que A perca esses votos. Percebendo isso, A muda o plano de novo. Vira um jogo de xadrez constante, em que cada um tenta prever e reagir ao movimento do outro. Então, como é que a gente sai desse ciclo e resolve esses jogos instáveis como o nosso dilema dos sorveteiros na praia? A resposta está num dos conceitos mais importantes da economia moderna. É o famoso equilíbrio de Nash. É um ponto em que, considerando a estratégia do concorrente, não existe nenhum incentivo para mudar a própria estratégia. Um ponto importante: isso não significa que é o melhor resultado possível para todo mundo, mas é o ponto onde ninguém se arrepende da escolha que fez, dadas as escolhas dos outros. É o ponto de estabilidade. Voltando lá para a praia, o equilíbrio de Nash acontece quando os 2 vendedores se posicionam no centro. Como a matriz mostra, se os 2 estão no centro, 150 metros, o ganho relativo é 0. Mas se o vendedor A, já estando no centro, decidir se mover para 100 metros enquanto B fica parado, A perde 50 clientes. Não existe incentivo para ele se mover sozinho. É a posição mais estável que existe no jogo. Isso explica um fenômeno que a gente vê todo santo dia. Por que postos de gasolina, farmácias, bancos, muitas vezes ficam um de frente para o outro? Não é coincidência, é o equilíbrio de Nash em ação. Eles se aglomeram para garantir a posição mais estável em relação à concorrência. Certo, a teoria ficou clara, mas como é que isso se traduz em vantagem competitiva real para um negócio no dia a dia? Adotar esse pensamento estratégico significa, primeiro, identificar todos os jogadores e mapear o que eles podem fazer. Depois, estimar os resultados de cada combinação para encontrar os pontos de equilíbrio. Mas o mais importante mesmo é transformar isso num hábito. Para cada movimento planejado, a pergunta tem que ser: qual será a reação mais provável do meu concorrente a isso? Pensar um passo à frente. Essa é a essência do jogo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. No mercado em que se atua, qual é aquela única jogada que o concorrente torce para que não seja feita? Pensar sobre isso pode acabar revelando qual é o movimento estratégico mais poderoso de todos.